Oi, tudo bem? Vamos continuar hoje sobre o tema a Bíblia como literatura, refletindo duas histórias importantes, a de Judite e Esther. Essas duas histórias são consideradas como romances bíblicos. O livro de Judite mostra então uma heroína cuja história foi, pela Bíblia protestante, relegada para os livros apócrifos. Nós, porém, que só trilhamos a senda literária aqui nesse canal e com esta questão do História da Literatura Mundial do John Macy, podemos seguir a sorte dessa mulher, mormente já estimulados por outras aventuras bíblicas. As aventuras de Judite não são simples, mostram-se, ao contrário, bastante revoltas e tortuosas. Como soube seduzir o general Holofernes e cortar-lhe a cabeça quando bêbado, é um caso arrepiante. A forma literária cabe na classificação da novela moderna, embora a prosa da narrativa nada tenha de moderno. Quero destacar alguns elementos deste texto. Primeiro, aqui no livro de Judite, nós temos o assédio da cidade de Betula. No dia seguinte, está no capítulo 7. No dia seguinte, Holofernes, o general, ordenou a todo o seu exército e a todo o seu povo, os quais se tinham reunido a ele como aliados, que avançassem contra essa cidade de Betúlia, ocupassem as passagens da montanha e fizessem guerra aos filhos de Israel. Então aqui o povo de Israel estava assediado nesta cidade, e aqui o versículo 7 diz: Holofernes inspecionou as subidas que levavam às cidades deles, explorou as fontes de água, ocupou-as, colocou nelas postos de soldados e voltou a sua gente. Então o povo começou a passar sede, a sofrer dentro da cidade sitiada. E aí, só no capítulo 8 que vai aparecer essa mulher, que terá a coragem de enfrentar esse general. Então, no capítulo 8 nós temos: naqueles dias ouviu tudo isso Judite, todo o sofrimento do povo. Ela era uma judia do reino de Judá, filha de Merari, filho de Ox, filho de José, filho de Osiel, filho de Euquias, filho de Ananias, filho de Gedeão e assim por diante. O seu marido, marido de Judite, Manassés, da mesma tribo e da mesma parentela, tinha morrido na colheita da cevada. Ele estava vigiando os que atavam os feixes nos campos, quando um forte calor atingiu-lhe a cabeça. Caiu de cama e morreu em Betúlia, na cidade. Sepultaram-no com seus pais no campo situado entre Dotaim e Balamon. Então está contando o passado desse marido de Judite. Judite, desde então, vivia em sua casa. Havia 3 anos que era viúva e 4 meses. Fizera para si um quarto no terraço da casa, vestia um pano de saco sobre os rins e cobria-se com o manto da viuvez. Então o autor está apresentando para nós a heroína. Quem é Judite? Ela é bela, ela jejuava todos os dias de sua viuvez, exceto nas vigílias de sábado. Nos sábados, nas vigílias da lua nova, nas luas novas e nos dias de festa e de regozijo da casa de Israel. Era muito bela e de aspecto encantador. Manassés, seu marido, lhe deixara ouro, prata, servos, servas, rebanhos e campos. E ela administrava tudo isso. Então, além dela ser bela, ela é rica. Não havia quem lhe recriminasse uma palavra má, pois era muito temente a Deus, era religiosa, tinha o temor de Deus. Então, uma mulher, uma heroína perfeita. Ela ouviu essas palavras, então, e se coloca as palavras sobre a questão do Holofernes sitiando a cidade, as palavras de injúria contra o povo. Ela toma a atitude de enfrentar essa situação. No capítulo 9, ela faz uma oração a Deus para ter força. Judite prostrou-se com o rosto por terra, pôs cinza sobre a cabeça e despojou-se até ficar apenas com o pano de saco que havia vestido. Era a hora em que se oferecia em Jerusalém, no templo de Deus, o incenso da tarde. Em alta voz, Judite clamou ao Senhor e disse. Aí nós temos a peça literária da oração de Judite.
Então, eu vou ler o início depois lá para frente, que é bem longa. Senhor Deus de meu pai Simeão, em cuja mão puseste uma espada para vingança contra os estrangeiros. Deus, ó meu Deus, ouve-me, que sou uma pobre viúva. Tu é que fizeste o passado, o que acontece agora e o que acontecerá depois. O presente e o futuro foram estabelecidos por ti, e o que pensaste aconteceu. O que determinaste se apresentou e disse: Aqui estou. Porque todos os teus caminhos estão preparados e teus juízos previstos de antemão. Quebra sua força com o teu poder, né, a força de Holofernes. Despedaça seu ímpeto com tua cólera. Porque deliberaram profanar o teu santuário, manchar a tenda onde repousa teu nome glorioso, e derrubar a ferro os chifres de teu altar. Sim, sim, Deus de meu pai, Deus da herança de Israel, Senhor do céu e da terra, Criador das águas, Rei de toda a tua criação, ouve tu a minha prece. Daí, depois dessa oração, eu li só alguns trechos, ela então tira o pano de saco que vestira, despojou-se do manto de sua viuvez, lavou-se, ungiu-se com ótimo perfume, penteou os cabelos, colocou na cabeça o turbante e vestiu a roupa de festa que usava enquanto vivia com seu marido Manassés. Calçou sandálias nos pés, colocou colares, braceletes, anéis, brincos, todas as suas joias, embelezando-se a fim de seduzir os homens que a vissem. Então é a mulher que seduz para alcançar um fim aqui, né? Depois deu à sua serva um odre de vinho, uma bilha de odre e uma bilha de óleo, encheu uma alforje de farinha de cevada, de bolos de frutas secas e de pães puros. Embrulhou tudo num recipiente e lhe o entregou. Saíram então para a porta da cidade de Betúlia. E aí ela foi então para o campo, para o acampamento de Holofernes. O texto vai mostrando essa entrevista primeira de Judite com Holofernes, que ela atrai Holofernes pelas suas palavras, lá no capítulo 11, versículo 20. Suas palavras agradaram a Holofernes e a todos os seus ajudantes de campo. Admiravam sua sabedoria e disseram: de um extremo ao outro da terra não existe mulher semelhante em beleza e em inteligência no falar. O que ela havia falado? Ela disse: Deus enviou-me para realizar contigo coisas com as quais toda a terra se assombrará quando as ouvir. Porque tua serva é piedosa e serve noite e dia ao Deus do céu. Agora permanecerei junto de ti, meu Senhor. Permanecerei junto de ti, meu Senhor. Eu, tua serva, sairei toda noite à escarpa. Rezarei a Deus e ele me dirá quando consumaram o seu pecado. Então ela estava dizendo, né? O povo de Israel pecou e Deus me enviou para rezar por ele, pelo povo de Israel. Ela se faz como se estivesse traindo o povo de Israel. Daí Judite participa do banquete de Holofernes, né? Ele bebe muito, ela adornada com as suas vestes, com todos os seus enfeites femininos, e ela seduz este homem. Versículo 20, Holofernes ficou fascinado por ela e bebeu tanto vinho como nunca bebera em nenhum dia desde que nascera. E aí eles vão para a tenda de Holofernes. E temos no capítulo 13 o desfecho da situação. Saíram todos da presença de Holofernes, do menor ao maior, ele ficou somente com Judite de pé junto ao leito dele. Ela disse em seu coração: Senhor Deus de toda força, neste momento volta o teu olhar para a obra de minhas mãos, em favor da exaltação de Jerusalém. Agora é o tempo de reapoderares de tua herança e de realizares o meu plano para ferires os inimigos que se levantaram contra nós. Avançando então para o balaústre do leito, que estava próximo à cabeça de Holofernes, tirou seu alfange. Em seguida, aproximando-se do leito, pegou a cabeleira da sua cabeça e disse: Faze-me forte neste dia, Senhor Deus de Israel. Golpeou por 2 vezes o seu pescoço com toda a força e separou a sua cabeça. Rolou o seu corpo do leito e tirou o mosquiteiro das colunas. Pouco depois saiu e deu a cabeça de Holofernes à sua serva, que a jogou no alforje de alimento. As duas saíram juntas, como de costume, para a oração.
Atravessando o acampamento, rodearam a escarpa, subiram a encosta de Betúlia e chegaram às suas portas. Então nós temos esse acúmulo de verbo. Atravessando, rodearam, subiram, chegaram, mostrando essa rapidez da ação. E ela volta para o meio do povo com a cabeça de Holofernes e apresenta a cabeça ao povo de Israel. E Osias disse então a Judite: Bendito sejas, filhas, pelo Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra, e bendito seja o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, que te conduziu para cortar a cabeça dos inimigos dos nossos inimigos. Jamais tua confiança se afastará do coração dos homens, que recordarão para sempre o poder de Deus. Faça Deus com que sejas exaltada para sempre, que te visite com seus bens, pois que não poupaste tua vida, por causa da humilhação de nossa raça, mas vieste em socorro de nosso abatimento, caminhando retamente diante de nosso Deus. Todo o povo respondeu amém, amém. E daí eles fazem uma festa para celebrar este momento tão importante da vitória do povo de Israel por meio de Judite, que mata o general Holofernes. Eu sigo a Tatiana Feltrin, do canal TLT, e ela, comentando esse livro, comentando os livros da Bíblia de maneira literária, ela trouxe elementos reutilizados em histórias modernas que já encontramos aqui no livro de Judite. Primeiro, a mulher que seduz e vence o inimigo. Esse momento aí que o texto vai mostrando a Judite que se enfeita com suas joias, etc., para seduzir o inimigo do povo. Isso aparece em outras histórias. Um assassinato cometido no meio da noite, né? Esse mistério da noite que esconde as ações más e esconde aí esses momentos cruciais da história. E somente é descoberto pelos criados no dia seguinte, ou pelos soldados do Holofernes, no caso aqui, que descobriram que ele havia sido morto. Assassinato, aqui no caso, é um castigo do inimigo e libertação do povo no dia seguinte. Amanhece o dia, o povo então é libertado, celebra a libertação. Isso tem várias histórias. O dia seguinte traz libertação. A noite foi difícil, terrível, mas o dia traz alegria. A heroína, então, que vai contar a sua história para o povo, para todo o povo reunido, para os chefes de Israel, com direito a um momento de catarse, quando ela pega a cabeça de Holofernes e a revela, a cabeça decepada, a cabeça do grande inimigo do povo, o general. Então, esse momento de revelação da cabeça da pessoa morta, isso aparece em vários livros, em várias histórias recentes. E a festa da vitória, comemoração da vitória sobre o general, sobre os inimigos. Então isso também é comum em histórias modernas. Fora filmes e quadros que retratam, né, esse episódio bíblico tão interessante. A outra heroína é Esther, que tem elementos também mais ou menos como os de Judite, em que ela se enfeita para encontrar o rei Assuero e a morte do inimigo, no caso aqui, Amã. O livro de Esther pode ser considerado como um precursor do romance histórico. Para os judeus e, por conseguinte, para os cristãos que adotaram o Velho Testamento hebraico, tornou-se um livro sagrado, por exaltar a sabedoria e a beleza da esposa judia de um rei persa. Esther e seu padrasto Mordecai, ou Mardoqueu, também tem esse nome, salva os israelitas da destruição. Em memória do fato, ainda hoje é celebrada a festa do Purim. Que a história seja sagrada ou profana não vem ao caso. Conspirações assassinas e contra-conspirações, com uma mulher bela e inteligente de permeio, não deixam de constituir rico material romântico. Então, a conspiração de Amã para destruir os judeus, Esther, que era afilhada de Mardoqueu, vai para o palácio e convence o rei e mostra ao rei quem que estava conspirando contra os judeus. Não era Mardoqueu, era Amã. A narrativa é direta e tão condensada por acidente ou artifício literário que o campo aberto à imaginação se torna imenso. Também temos várias histórias baseadas na de Esther. Então, aqui Esther está no palácio do rei, descobre que esse Amã está tramando com um edito para destruir o rei, para destruir o povo de Israel, o povo judeu. Ela torna-se
rainha e se apresenta diante do rei. Antes de se apresentar, ela também faz uma oração, porque ninguém poderia chegar diante do rei sem ser convidado. Então nós temos Esther pedindo a Deus força, né? A rainha Esther também procurava refúgio junto ao Senhor, no perigo de morte que caíra sobre ela. Abandonou suas vestes suntuosas e vestiu-se com roupas de aflição e de luto. Em lugar de perfumes refinados, cobriu sua cabeça com cinzas e poeira. Ela humilhou com aspereza o seu corpo, e as tranças desfeitas de seus cabelos cobriam aquele corpo que antes ela se comprazia em adornar. Ela suplicava nestes termos ao Senhor Deus de Israel: Ó meu Senhor, nosso Rei, Tu és o único, vem em meu auxílio, pois estou só, e não tenho outra proteção fora de Ti, pois vou expor minha vida. Aprendi desde a infância no seio de minha família, que foste Tu, Senhor, que escolheste Israel entre todos os povos, e nossos pais entre todos os seus antepassados, para ser tua herança perpétua, e os trataste como lhe prometeste. E como pecamos contra ti, nos entregaste nas mãos de nossos inimigos, por causa das honras prestadas aos deuses. Tu és justo, Senhor. Mas eles não se contentaram com a amargura de nossa servidão, puseram suas mãos nas de seus ídolos. Recorda-te, Senhor, manifesta-te no dia de nossa tribulação. Tua serva não comeu a mesa de Amã, nem apreciou os festins reais, nem bebeu o vinho das libações. Tua serva não se alegrou desde os dias de sua mudança até hoje, a não ser em ti, Senhor, Deus de Abraão. Ó Deus, cuja força a tudo vence, ouve a voz dos desesperados. Tira-nos da mão dos malfeitores e a mim livra-me do medo. Então ela tem medo de chegar diante do rei. Ela era uma das esposas, mas mesmo assim, ela não tem autoridade de se aproximar. Quando ela se aproxima, ela desmaia várias vezes, até que o rei estende o cetro para ela e diz: que há, rainha Esther? Dize-me o que deseja, e ainda que seja metade do meu reino te darei. E ela diz: se parecer bem, que venha o rei hoje com Amã ao banquete que lhe prepararei. E aí temos então a revelação da conspiração de Amã contra os judeus num banquete. E aí Amã então, ele é humilhado, que ele tinha preparado uma humilhação para Mardoqueu. Mardoqueu deveria andar a cavalo, e atrás do cavalo, e ele gritando, blasfemando, humilhando Mardoqueu. No final é Amã que é auge de humilhação e é enforcado numa forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Então, durante um banquete que se revela quem é esse Amã. E é interessante observar isso, né? Lá no capítulo 6, versículo 3, que é durante um banquete, Esther diz: se realmente encontrei graça a teus olhos, ó rei, respondeu-lhe a rainha, se for de teu agrado, concede-me a vida, eis meu pedido, e a vida do meu povo, eis meu desejo. Porque fomos entregues, meu povo e eu, ao extermínio, à matança e ao aniquilamento. Se somente tivéssemos sido entregues como escravos e servos, eu ter-me-ia calado, mas esta desgraça não irá compensar o prejuízo que dela resultará para o rei. Assuero, que era o rei, tomou a palavra e disse à rainha Esther: quem é? Onde está o homem que pensa agir assim? Destruir o povo? Disse Esther: o perseguidor e inimigo é Amã, é este miserável. À vista do rei e da rainha, Amã ficou aterrorizado. Enfurecido, o rei levantou-se e deixou o banquete, indo para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou junto à rainha para implorar a graça da vida, pois compreendeu que o rei já tinha decidido sua ruína. Daí ele se ajoelha, o rei volta, pega ele naquela situação e fala: você está abusando da rainha. Isso são elementos que vão aparecer em outras histórias, e aí manda matar Amã. Nós temos também o final, que é a festa do Purim, a celebração desse dia de banquete, de festa, troca de presentes, dádivas dos pobres, lembrando o dia em que o povo judeu foi preservado da morte por intermédio de Esther. Então essas duas histórias, de Judite e de Esther, mostram elementos romanescos, literários importantes dentro da Sagrada Escritura, de modo especial aqui no Antigo Testamento. Um abraço, até mais.